Oi pessoal, eu sou a Cíntia da Livros e Montanhas e hoje eu trouxe para vocês algumas das minhas últimas leituras, minhas recentes leituras, né? Que é esse tanto de coisas aqui que eu fiz. Então eu vou falar rapidamente de cada um, porque como são muitos livros, né? Senão o vídeo vai ficar muito gigantesco. Então, dessa pilha toda eu coloquei mais ou menos na ordem que eu li, tá? Claro que entre eles teve outros livros que eu vou fazer um vídeo mais especial. Então, um deles foi o Star Wars Episódio 6, O Retorno de Jedi, que é essa HQ, muito legal. Ela tem uma capa muito bonita, e atrás também, ó. E ela tem também um desenho bem legal, vou mostrar pra vocês. Aqui. E, né, conta a história original de Star Wars, que todo mundo já conhece, né? Então só falta mais, acho que eu já tinha comentado em outro vídeo, que eu tava lendo, né, a saga de Star Wars. Então esse foi mais um quadrinho que eu li. E essa aqui conta a parte em que o Luke encontra o Darth Vader. E aí ele vai saber a verdade sobre a sua história, certo? Outro livro que eu li foi um livrinho infantil que chama Horripilantes Ogros Apavorantes de Montão. É um livrinho bem simples, de capa dura, meio almofadada, assim. Bem para criança mesmo. Tem umas historinhas interessantes que falam sobre o bem colorido, tem bastante ilustração. E aí tem vários contos curtinhos que contam sobre ogros, sobre feiticeiros, sobre monstros. É bem divertido, assim, para as crianças. Para ler para criança é muito bom, porque tem imagem e as historinhas são curtinhas. Então, bem legal. Outro livro que eu li foi os quadrinhos, Macunaíma em Quadrinhos, do Mário de Andrade, que foi desenhado pelo Ângelo Abu e o Dan X, ou Dan X, não sei como pronuncia, tá? É esse quadrinho aqui. Tem uma aqui por dentro, pra vocês terem uma ideia de como que é, certo? E vai contar a história do Macunaíma, né, todas as aventuras dele, atrás do talismã que ele perdeu, foi roubado. Então, é uma história, parece uma história sem pé nem cabeça, mas realmente eu entendi muito melhor a história, porque eu lembro que eu li quando eu era mais jovem, e eu não gostei da história porque eu não entendi bolhufas, né? Eu sou daquelas pessoas que não gostam muito de coisas sem pé nem cabeça. Mas esse quadrinho foi muito legal, muito divertido. Acho que para quem tá com dificuldade de ler o texto integral do Mário de Andrade, pega essa HQ, dá uma lida, que depois você vai ler o livro e vai entender perfeitamente. Vai ficar muito mais fácil de você compreender a obra de Mário de Andrade. Então, muito legal. É divertido, tem umas partes engraçadas, tem umas coisas muito viagem. Olha, vale a pena. Esse foi um dos quadrinhos da literatura, dos clássicos em quadrinhos mais legais que eu já li. Bem maneiro, recomendo. Depois eu li também Iacocca, uma autobiografia por Lee Iacocca, que como o nome já diz, é uma biografia, né, sobre o Iacocca, que trabalhou muitos anos na Ford e depois foi o homem responsável por levantar a Chrysler quando ela teve um período de crise muito feia. Então é bem interessante que ele conta toda a trajetória da vida dele, é aquela coisa assim de americano, né, de querer vencer na vida. E ele subiu muito alto e caiu lá no fundo do poço e se reergueu. Então é uma biografia bem interessante, bem antiguinha esse aqui é uma edição da Cultura, nome da editora. E ela eu acho que é da Livraria Cultura, esse livro. E é uma edição de 1985. Bem velhinha, assim. A letra não é das melhores pra ler, né? Mas
Foi uma leitura interessante, bem interessante, gostei. Outro que eu li foi A Morte da Porta Estandarte, de Aníbal Machado. Na verdade, esse aqui é um livro de contos, são vários contos. Eu já não lembro mais de todos eles, mas não sei, não foi um livro assim que, nossa, ficou na minha memória. Algumas historinhas interessantes, mas assim, não me prendeu tanto, não sei. Acho que eu não sou muito chegada em contos, né? E a maioria das histórias se passa no Rio de Janeiro. Também é um livro bem antiguinho, da editora... É da coleção Sagarana, da editora José Olímpio. E a data disso aqui também é bem antiguinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui a data aqui. 72. Né? Então aqui tem Aníbal Machado. É legal que tem uma pequena introdução aqui com fotos sobre o autor. Fala um pouquinho sobre ele, né? É legalzinho. Para quem curte contos, eu acho que é um livro legal. Mas eu não sou muito de contos, mas foi um livro interessante. Outro livro que eu li foi Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool, né? Que é esse livro lindo, maravilhoso, da Dark Side. Dark Side. Agora me deu um branco agora. Mas olha que lindo que é. Muito bonito o livro por dentro. O trabalho da edição desse livro é simplesmente fantástico. Fantástico, fantástico. E vem com marcador redondinho, assim, ó. Bem fofinho. Vem com fitinha também. E a letra é maravilhosa de ler. O papel é uma delícia. Muito gostoso, super agradável. E aqui vai contar a história de um garoto que... o pai dele é militar, né? E então tem uma época que o pai dele vai pra guerra, ele fica com a mãe dele. E logo depois que o pai dele volta, a mãe dele morre. E aí o pai fica um pouco transtornado com tudo e acha que é uma boa ideia colocar o menino num colégio interno, né? Então eles se mudam de estado e esse menino vai para um colégio interno, onde ele vai conhecer uma pessoa muito diferente, assim. É um outro garotinho que fica meio excluído dos outros coleguinhas da escola, porque ele é muito diferente. Ele dá até a impressão que o menino é um pouco autista. E ele também cria umas histórias muito loucas sobre o número pi, né? E a história vai se desenrolar, então, ao redor desses dois garotos, que num momento da história saem em busca do personagem da história, que é o Pi, né? O número Pi é o personagem da história desse menino. Eu não lembro mais o nome do garoto, que já são muitas histórias já na minha cabeça. Deixa eu ver se eu acho aqui. Os dois personagens principais desse livro é o Jack e o Early, se eu não me engano. Se eu não me engano, são esses os nomes dos guris. O Early Alden. E o outro menino, eu não consigo lembrar o sobrenome dele. Mas é um livro muito singelo, muito fofo, digamos assim. É um livro bem gostoso, você fica um pouco preso assim na história, querendo saber como é que tudo vai acabar, né? E o garoto, eu gostei muito do Early, ele é bem diferentão, assim. Então foi uma história que eu gostei bastante, gostei pra caramba. E acho que quase praticamente todo mundo vai gostar dessa história, tá? É muito bacana. Tá acabando. O próximo livro foi O Despertar dos Mágicos, tá? Introdução ao Realismo Fantástico, de Lewis Powells e Jacques Bergier. Esse livro também é um livro bem antiguinho, da editora de Fel, é de 1974. Eu acho que ele é meio tipo um clássico desse tipo de literatura. E eu não entendi muito bem a ideia desse autor. Porque
na verdade, ele mistura um pouco de ciência, esoterismo, religião, mas de certa forma é um livro, ele não é exatamente um livro esotérico, mas é um livro que faz você, que tenta despertar no leitor a ideia dele criticar a ciência, né? Não criticar, mas abrir a mente para outras opções, né? Porque às vezes a gente tem aquela coisa na ciência, né? Que é aquela verdade não pode ser mudada, né? E aí alguns cientistas acabam deixando de lado determinadas teorias, né? Porque não são parte do cânone, digamos assim. Mas às vezes essa teoria pode ajudar você a entender outras partes da ciência, né? Então é um livro bem interessante, assim. Eu achei... Não concordo com tudo que ele fala. É um livro que tem uma narrativa assim num tom meio de autoajuda até. Mas ele fala bastante sobre ciência, sobre descobertas, sobre cientistas. É um livro bem grossinho, como vocês podem ver. Eu demorei um pouco para ler porque a narrativa é um tantinho cansativa. Mas é interessante para abrir a sua mente para outras realidades, outras opções, pensar um pouquinho esotericamente, um pouquinho espiritualmente, ou porque ele fala de possibilidades de OVNIs, de possibilidades de magia, né? Então, ou seja, tipo abrir a mente pro realismo fantástico mesmo, certo? Então é um livro interessante, mas não sei se todo mundo vai gostar desse livro não, tá? E por último, eu recebi numa das minhas caixas Mr. Box, né? Esses 3 quadrinhos acho que é na caixa da Nerd ao Cubo. Eu recebi esses quadrinhos de Pátria Armada. Muito legal, gostei pra caramba. Aqui tem a outra, ó. E essa daqui. É uma história que se passa no Brasil, né? Então, tá aqui, ó, o desenho. É como se existissem pessoas com superpoderes, né? E que houvesse uma guerra civil no Brasil. Então, é um tipo... até fala aqui sobre o golpe de 64, né? Então, é como se tivesse nessa época do golpe, acontecesse uma guerra civil e aí o Brasil ficasse dividido entre os golpistas, né, e os rebeldes, digamos assim. Então, esse aqui é o número 1, Os Filhos da Guerra, né, esse aqui, Filhos da Guerra. Deixa eu ver aqui, esse daqui acho que é o número 2, não, esse é o 3. Esse é o número 2, que é o valor das coisas, certo? E esse daqui é Fé e Medo. Então, achei fantástico, é um livro assim, é uma HQ digna como se diz, de figurar entre os melhores, assim, do mundo. Gostei pra caramba do desenho, da história. Eu que não sou muito chegada em quadrinhos, assim, gostei pra caramba, então eu recomendo o Pátria Armada, certo? Então é isso, esses foram os últimos livros e HQs que eu li, ok? Até a próxima!